Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o 16º domingo do tempo comum. Quero te convidar agora a abrir bem o seu coração para que nós possamos meditar o Evangelho dominical, que você vai encontrar aí na sua Bíblia, em Marcos capítulo 6, do versículo 30 até o versículo 34. Acompanhe comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos o viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, acredito que vocês recordam a liturgia, o evangelho do domingo passado, que foi o evangelho do envio. Jesus que envia os discípulos 2 a 2, Jesus que dá todas as orientações, e os discípulos então partem para a missão. E hoje é o retorno da missão. Eles estão ali em volta de Jesus, alegres, encantados, felizes com o sucesso da missão. Estavam ali partilhando com Jesus tudo que tinham feito, tudo que tinham ensinado, tudo que tinham realizado. E Jesus se alegra com a alegria deles, claro, mas também como um bom mestre, um mestre carinhoso, ele percebe o cansaço dos discípulos. E aí o que ele diz? Vamos agora, vamos para um lugar deserto, vamos ficar sozinhos. Vocês precisam descansar. Gente, eu acho tão bonito esse gesto de Jesus, porque Jesus ele não quer funcionários. Ele não quer empregados para explorar, para cobrar, para poder sugar deles tudo que eles tinham. Não. Jesus chama os discípulos de amigos. E um amigo não gosta de ver o outro amigo estressado, eufórico, cansado, abatido, saturado. Não. Quantas e quantas vezes eu ouvi de amigos meus e digo para amigos meus: olha, descansa. O descanso, meu povo, não é luxo. O descanso é uma necessidade. Eu me lembro que quando eu fiquei padre, eu assumi uma paróquia com 10 comunidades, e aí existe uma história de que padre novo normalmente é atingido por aquela síndrome do salvador do mundo, né? Às vezes aquela pretensão, pelo menos comigo foi assim, aquela pretensão de querer salvar o mundo. Então a gente se acha incansável. Eu me lembro bem, até por esse senso voluntarista que eu tenho, dormia muito tarde, acordava muito cedo, me alimentava mal, às vezes não cuidava muito bem da minha saúde. Eu lembro que passava horas confessando. Teve domingo de eu presidir 5 missas. Além dos batizados, das encomendações, dos casamentos, dos aconselhamentos, dos retiros que eu saía para pregar fora. Enfim, em menos de 2 anos, eu tive o início de estafa. O início de burnout. E tive que parar.
E aí eu fui perceber que eu sou um mero instrumento nas mãos de Deus. O reino é de Deus, não é meu. Eu sou apenas um colaborador. E para que eu possa continuar essa missão que Ele me confiou, eu preciso estar bem também. Às vezes a gente cobra demais dos ministros, dos sacerdotes, dos bispos. Às vezes a gente cobra demais daqueles que estão à frente conduzindo, seja o coordenador da comunidade, seja o coordenador do meu grupo de oração. Eu cobro demais e às vezes as demandas são tão grandes que cansam, que saturam. Isso eu falo tanto do lado masculino como do lado feminino também. Quantas irmãs, quantas pessoas consagradas eu já vi também doentes, estressadas, com burnout, ou então com estafa. Por quê? Porque não souberam parar para obedecer ao Mestre Jesus, que disse aqui: vamos descansar um pouco. Vamos descansar um pouco. Então, meu povo, o descanso não é um luxo. É uma necessidade. Nós não somos deuses e nem semideus, nem de ferro e nem de plástico, somos seres humanos. Que assim como você trabalha e se cansa, o trabalho pastoral também é exigente. Então eu acho muito bonito quando Jesus diz: olha, agora foram para a missão, agora vão descansar um pouco. Quantas vezes você ligou aí para o seu pároco, para o diácono, aquela pessoa que está servindo aí a sua comunidade? Eu sei que tem alguns amigos, irmãos evangélicos que acompanham também o Evangelho de Hoje Ensina. Quantas vezes você ligou para o seu pastor e convidou para algum momento de descanso, não para ficar discutindo coisa da pastoral, não para ficar falando de coisas da Bíblia, não, para um momento de descanso? Quantas vezes? Então, meu povo, o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje que eu queria acentuar é esse. O segundo é exatamente a ação de Jesus diante daquela multidão cansada. Quantas vezes eu sei de muitos irmãos sacerdotes, muitos ministros, muitos líderes. Eu muitas vezes também fiz isso, cancelei o meu dia de folga, por quê? Porque tinha uma demanda de pessoas precisando de mim. Olha só, Jesus vai com os discípulos para um lugar à parte para descansar e chega ali, a multidão está ali. E ele sente no coração essa dor de olhar para aquelas ovelhas como se elas não tivessem pastor. E ele tem compaixão delas. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia, porque Jesus é o bom pastor. É o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele não trata com indiferença, ele não trata com descaso, não. Ele sente com compaixão, paixão com. Ele se envolve com aquelas pessoas. Por quê? Porque ama. Ele não quer que nenhuma delas se perca. Não quer. Então, meu povo, que a gente possa abrir o nosso coração ao mistério da palavra de Deus. Que a gente vá em missão, que a gente trabalhe, que a gente se esforce o máximo que a gente puder para, como Jesus, o bom pastor, a gente cuidar e proteger as ovelhas. Mas também não vamos ser contaminados pelo vírus do ativismo. Eu falei aqui no âmbito religioso, mas às vezes quantos e quantos pais e mães de família, quantos profissionais eu vejo também cansados, porque não dão a pausa necessária para poder se reabastecer, para poder juntar novas forças para seguir a sua missão. Repito, o descanso não é um luxo, é uma necessidade. E que a gente precisa aprender com Jesus. Vamos agora para um lugar à parte. Vamos descansar um pouco. Você, pai e mãe, vocês precisam de um momento de lazer para a vida de vocês também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.